Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui é o professor Rafael Feitosa, coordenador do Laboratório de Ensino de Biologia da UFC. E nesse nosso encontro virtual, nós vamos falar então a respeito do módulo 2 do nosso curso Ciência e Arte. Transgredir o científico, trazendo aí como análise alguns exemplos e experimentações acerca da relação ciência e arte. Então, confere aqui comigo essa nossa apresentação. De início, é importante a gente analisar, então, o aspecto interdisciplinar dessa proposta. Interdisciplinaridade aqui, entendida na perspectiva de Ivani Fazenda, como um conjunto de interações que envolvem ação, reflexão, fruto da atitude ou da vontade dos sujeitos que trabalham na mesma direção, indo além de diálogo ou complementaridade entre duas ou mais disciplinas. Então, interdisciplinaridade entre ciência e arte aqui é compreendida como uma praxis, como uma proposta de ação e de reflexão envolvendo as pessoas. Então, ela não se sustenta apenas numa perspectiva do pensamento, e sim da nossa prática. E essa ideia, por sua vez, especialmente para nossas propostas de articulação entre ciência e arte, elas vão levar em consideração uma base teórica, filosófica e epistemológica, no qual aqui eu separei 3 dessas perspectivas para a gente iniciar esse diálogo. Parte desse material vocês vão encontrar aí nas nossas referências do curso. A primeira delas é o trabalho aí de Isner, O que pode a educação aprender com as artes sobre a prática da educação, que o autor vem aí fazendo uma defesa sobre a perspectiva da artesania e da criatividade no trabalho do e da professora, indicando que muito daquilo que nós fazemos em nossa sala de aula tem por detrás uma conotação artística. A gente vai descobrindo através da prática, incorporando as nossas reflexões teóricas e as nossas experiências profissionais, para que a gente possa, a partir do nosso exercício cotidiano, desenvolver a docência. Algo que se parece aí muito como os músicos, os pintores e outros tipos de artista que vão aí desenvolvendo a criatividade a partir da surpresa cotidiana que encontra no mundo. Outra obra que pode servir de referência é a obra do Domenico de Masi, A Emoção e a Regra, Os Grupos Criativos na Europa, de 1850 a 1950, no qual aí o autor ele vai fazendo uma análise a respeito dos chamados grupos criativos, que são desde grupos artísticos até grupos científicos, nos quais todos eles vão ter em comum, tanto na parte artística como na científica, a criatividade e o trabalho colaborativo em associação, como algo aí que vai contribuir para o desenvolvimento dos seus trabalhos. E é interessante resgatar essa perspectiva também para a nossa conotação arte-ciência. E por fim, para a gente finalizar, deixo aqui como sugestão de leitura para vocês o trabalho de Oliveira e colaboradores intitulado Estúdio Mussi como Espaço de Encontro e Encantamento, no qual aí os e as autoras vêm aí refletindo sobre o currículo de uma licenciatura específica e como dentro das estruturas curriculares formais das universidades, faculdades e centros de formação de professores ainda é possível vislumbrar alguns espaços de formação alternativos, como é o caso do Estúdio Mussi.
Tendo como base, então, essa perspectiva, a gente pode também analisar aí algumas experiências que a gente pode agregar a essa prática. E ao final de 3 exemplos, nós vamos trazer aí um quarto exemplo, que é a fotofabulografia. Então, podemos iniciar aí com o trabalho de Andrade Nascimento e Germano, para quem é entusiasta aí da área do ensino da física, no qual aí os autores eles vão fazer aí uma análise da história da arte, especificamente a partir da obra do Salvador Dalí, e vão analisar suas influências na física moderna, indicando que para o professor, a professora, isso pode servir aí como elemento para incorporar nas aulas do ensino de ciência essa perspectiva sensível da arte, bem como trazendo aí elementos artísticos, servindo de pano de fundo e de contexto para se analisar aspectos históricos da ciência, especialmente no que diz respeito à obra do Salvador Dalí, a influência aí de aspectos ligados à física de partícula, estudo da energia e aspectos ligados à matéria, especialmente no que diz respeito aí à sua subdivisão em as partículas subatômicas. Outro trabalho que a gente pode trazer aí como análise de uma experiência prática exitosa é o uso da fotografia no ensino de biologia, e o trabalho de Silvio Feitosa, com a nossa colaboração, o título A Fotografia como Ferramenta para o Ensino de Biologia no Sertão Nordestino, narrativas do projeto Biofotografia, onde se faz aí uma análise dessa experiência usando a fotografia como um elemento importante para o ensino da biologia, feito em parceria aí com o PIBID, uma política pública de formação de professores muito interessante, que colaborou aí com um grupo de estudantes do ensino médio a partir aí da fotografia sendo incorporada como uma estratégia de ensino, no caso do ensino de biologia. E por fim, trabalho aí mais recente, intitulado, numa tradução livre, Novas Políticas de Formação de Professores no Brasil, Vicente Van Gogh como inspiração para a ação educativa no programa Residência Pedagógica, no qual aí a gente vem discutindo com base na proposta de Van Gogh de um ateliê de artistas compartilhado no formato de uma residência de artistas, que ficou conhecida como Estúdio do Sul, e fazendo aí uma proposta de correlação entre esse ateliê artístico e um ateliê de formação de professores, né? Por que não? Então, levando em consideração essas perspectivas, vamos então partir aí para um quarto exemplo, no qual aí é importante a gente discutir aí a partir da prática uma proposta que aqui venho chamando de fotofabulografia. Então, a ideia aí foi trazer para um grupo de licenciandos, no caso específico da parte de formação de professores de biologia, uma proposta para que a gente pudesse pensar o nosso contexto atual. Então, vivendo aí ao longo desse contexto pandêmico que nós estamos aí vivendo, especialmente no que diz respeito aqui à nossa realidade em Fortaleza, no Ceará, que passou aí por uma série de confinamentos mais rígidos, conhecidos aqui como lockdown. A ideia era que esse grupo começasse a pensar a respeito de como essa realidade nos afeta e dentro do nosso local de confinamento, né, das nossas residências. Que vida nos rodeia neste confinamento? Então, feita essa proposta para os estudantes, a gente então buscou agregar 2 tipos de linguagens artísticas dentro desse trabalho. E é claro que essa atividade, a fotofabulografia, ela não surgiu aí
de uma maneira eminentemente desconectada com a realidade. E para isso é importante a gente analisar a nossa inspiração, que surgiu a partir aí de elementos artísticos, especialmente no que diz respeito ao trabalho do coletivo Fabulografias, que vocês podem inclusive aí buscar elementos interessantes para agregar às práticas profissionais de professores e professoras. Então, um trabalho específico que serviu aí como fonte de inspiração é uma pergunta interessante do coletivo: que Áfricas ventam por você? No qual aí o coletivo de artistas, que inclui artistas e também educadores e educadoras, resolveu fazer uma análise a respeito aí da cultura popular, envolvendo aí práticas ligadas a aspectos da afrocultura e afrodescendência. Foram aí, inclusive, registrados em outros trabalhos. Então, tendo como base essa pergunta, o coletivo de artistas aí fez um trabalho interessante. Então, usando uma performance como um primeiro elemento artístico, o coletivo reuniu grupos de dança, de música e outras expressões artísticas que envolvessem aí a cultura afro. Isso, por sua vez, foi registrado fotograficamente. Essas performances compondo aí uma espécie de fotorregistro. Por sua vez, esse fotorregistro serviu aí como base para uma exposição fotográfica de culminância dessas experiências. E agregando uma terceira linguagem a esse trabalho, as artistas do coletivo Fabulografias incorporaram a linguagem escrita à fotografia e, por sua vez, ao registro das performances. Então, essa agregação dessas linguagens serviu, então, como elemento interessante para que possa ser analisado aí essas experiências, as quais eu convido depois vocês a buscarem aí como fonte de pesquisa na internet o coletivo Fabulografia, no qual vocês podem ver vídeos, textos e, é claro, os registros fotográficos dessa experiência. Então, levando em consideração essa proposta, a nossa ideia foi adaptar a proposta do coletivo Fabulografia, mas numa perspectiva eminentemente educativa, a qual nós estamos chamando então de fotofabulografia. Então, a proposta aí feita para esse grupo de estudantes foi que eles pudessem usar duas dessas linguagens. A fotografia, então eles deveriam fotografar a vida que nos rodeia nesse confinamento, e a partir então desse primeiro exercício fotográfico, eles deveriam então elaborar um texto que podia ser em qualquer formato de poesia, conto, crônica, enfim, na liberdade que a futura professor ou professora quisessem agregar ao seu espaço criativo. E aqui nós vamos ver, então, alguns desses exemplos. O primeiro é essa fotografia de uma colega que retratou aí a vida vegetal nesse confinamento. E, somando-se a esse trabalho fotográfico, ela fez, então, aí um trabalho intitulado Florescer. Florescer. Liberdade para crescer, ousadia para transparecer, resiliência para renascer. Já outro colega fez o trabalho aí utilizando um animal de estimação do seu confinamento rígido, e o título foi A Curiosidade Matou o Gato ou Fez dele um Cientista? E um terceiro exemplo que eu trago para vocês, aí um trabalho de um colega, qual vocês podem ver aí por essa fotografia, um registro aí do nosso cotidiano de confinamento e distanciamento social.
O título aí dessa fotografia é As Máscaras. E como material textual agregado, a obra As Máscaras traz aí a seguinte linguagem textual. As máscaras mascaram um cenário horripilante, onde de instante a instante há mais uma vítima do ignorante. Máscaras se escondem embaixo de um pano, enquanto a mídia passa um pano para poder tirar a atenção do fulano. E dessa forma a vida você vai levando. Só falta um mês para acabar este ano. Mais caras estão as comidas. Tem gente sofrendo com as pessoas perdidas. Porém, entretanto, todavia, dizem que é para manter as cabeças erguidas. Tem gente usando máscaras nas ruas, por cima das antigas máscaras nuas, e a vida apresenta as suas realidades duras e cruas. Então, essa perspectiva e esse exercício fotofabulográfico serviu aí como articulação, usando elementos artísticos para se pensar elementos, então, científicos e do nosso cotidiano. Esse exercício pode ser feito aí por professores e professoras que possam aí agregar outras perguntas e outros elementos para seus alunos e suas alunas. Essa proposta, então, nos permite pensar no sensível, no ético e no estético. Como diz esse grupo de autores do coletivo Fabulografia, esse movimento pressupõe atmosferas aptas ao encontro, sensíveis a um silêncio que ecoa sem lugar no mundo das palavras e nas imagens conhecidas. Um experimentar como desejo de sensibilidades, como arte de produzir convergências a pontos singulares e disjunções. É claro que esse pensamento aí fotofabulográfico, essa proposta de ação cotidiana para o professor e professora, certamente vai implicar na necessidade de novas perguntas. Que perguntas, meus amigos e minhas amigas, vocês podem fazer para as suas turmas de estudantes? Vamos pensar aí na nossa temática específica, seja na área de ciências da natureza, ciências humanas, matemática e qualquer uma das outras áreas. Então, pensar nessa perspectiva pressupõe aí a gente romper essas fronteiras que separam ciência e arte. Por fim, deixe os nossos contatos aí do Laboratório de Ensino de Biologia. Espero que vocês possam nos seguir nas redes sociais, no nosso blog, no nosso Insta, @levil.ufc. E para quem quiser aí enviar mensagens pessoais, podem aí usar os nossos canais de comunicação, tanto para o mural da nossa turma virtual, como por e-mail para o professor Rafael.Feitosa, bem como para os e as monitores da nossa turma. Então vou ficando por aqui, deixo aí meu abraço a todos e a todas. Fiquem com mais perguntas e mais experimentações entre ciência e arte. Abraços.